Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem me mostrado, aquilo que Deus tem falado comigo no meu coração. E desde que o Senhor me mostrou algo que vocês vão saber daqui a pouco, eu fiquei muito preocupado, porque eu tenho mais de 25 anos de evangelho e nunca ouvi falar naquilo que Deus me mostrou. E eu fiquei preocupado porque tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo também nunca ouviram falar. E se ouviram falar, não deixaram em conta, não acreditaram, não levaram em conta, ou ficaram despreocupados porque não tinha prova nenhuma, falaram somente de boca e ficou naquilo mesmo. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a forma como eu caí de paraquedas nesse assunto. Deus me colocou, puxou a cordinha e eu caí naquele momento, naquele exato momento. Deus me começou a preparar para me mostrar aquilo que está para acontecer. E o cristão, ele depende muito da palavra de Deus. Ou melhor, ele só depende da palavra de Deus para poder ter a certeza das coisas que vão acontecer. Mas nós temos visto que, apesar dos estudos que irmãos, amigos, pastores fazem, parece que é uma indução. Eles são induzidos a aprender aquilo que lhes foi ensinado. E eu também fui assim, eu aprendi aquilo que me ensinaram. Mas quando Deus me mostrou em particular algo que está para acontecer, eu entrei em choque com aquilo que eu sabia. E aconteceu no ano de 2004 isso. Eu estava com a minha esposa no carro, indo até o mercado. Chegando nesse mercado, eu tenho mania até hoje de minha esposa sair para comprar alguma coisa na parte da manhã e eu fico no meu veículo, pego a Bíblia e começo a ler. É um tempo que eu tenho a mais para poder ler a palavra de Deus. E no ano de 2004 não foi diferente. Ela saiu para ir no mercado, Multimarket de Belfort Roxo, aqui no Rio de Janeiro, e eu comecei a ler a palavra de Deus. E dado um momento que eu estava lendo, uma voz ao meu coração veio e falou: vá até aquela banca. E eu levantei os olhos, à minha frente tinha uma banca de jornal. E eu não dei trela. Comecei a ler a palavra novamente. Daqui a pouco a voz de novo: vai naquela banca. Mais insistentemente: vai naquela banca. Eu peguei e fechei a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, coloquei no lado do banco a minha Bíblia, saí do carro e fui até aquela banca de jornal. Chegando naquela banca de jornal, parei e olhei as revistas que estavam naquela banca, e a dona da banca chegou e perguntou: o senhor vai querer o quê? Eu falei para ela: daqui a pouco eu falo com a senhora, só um minutinho. Aí eu falei: Deus, eu já estou aqui, o que o senhor deseja? E nesse momento ele falou: escolhe aquela revista ali. Aí quando eu olhei a revista, só vi uma pontinha preta. Olhei para todas elas e falou assim: é essa, escolhe essa. E eu apontei e falei com ela: eu quero aquela revista ali. Só que as revistas, irmãos, ela fica assim, uma atrás da outra. Só aparece a pontinha, são muitas revistas. Só a primeira que aparece a capa, mas a que está por trás é só um filetinho dela, Vocês sabem disso. E assim não foi diferente. Fui lá, mostrei a pontinha, ela falou: essa aqui, essa, mostrou umas 4, 5. Falei: não, aquela pretinha ali. E ela pegou essa, falei: ela puxou e já saiu a palavra assim, no Apocalipse, que era a capa da revista. Quando eu li o título, eu confesso para os irmãos que eu tremi, eu fiquei meio preocupado. E ela veio com a revista, essa mesmo, eu tenho certeza, ela deve ter pensado, Como é que pode? A pessoa vem aqui, escolher uma primeira revista, e eu puxar a revista do nada, ele falar que é aquela, pagar e levar. Amém. Então, que seja, eu peguei a revista, botei no meu braço, paguei a ela e fui para o carro. Chegando no carro, coloquei a revista no banco, peguei a palavra de Deus e comecei a ler novamente, voltei a ler. A minha esposa entrou no carro, tirei a revista, fui com ela até o trabalho, deixei ela em casa. Quando estava saindo do carro, ele falou assim: pega a revista. Eu fui e peguei a revista, levei para o carro, do trabalho. Cheguei na mesa, comecei a ler a revista, achei interessante, muitas profecias nós Nostradamus e outros profetas demais, mas nada daquilo me interessou. E quando chegou na parte que falava sobre o microchip que estava para chegar, Deus me falou: lê isso aí. Eu comecei a ler, e veio contando a história do microchip, como seria usado no microchip, na tecnologia. Irmãos, isso aí há 7 anos atrás, tá? Nem se fala de microchip ainda. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre microchip também. Comecei a ler a revista, e falando que o microchip era interessante, que ali ia ser colocado todos os dados da pessoa, todos os dados bancários, e seria um sistema de segurança mundial muito bom, e que nós só poderíamos comprar e vender se estivesse usando esse chip, porque o dinheiro se tornaria virtual. E aí essa revista dava uma segunda ideia, e falava, engraçado, em Apocalipse 13 fala de uma marca que vai ser colocada no ser humano, na mão ou na testa, e só vamos poder comprar e vender se estivermos usando. Aí ele faz a pergunta: seria isso a marca da besta? Seria o microchip a marca da besta? E aquela pergunta ficou só no meu coração,
possível. Porque eu não aprendi sobre isso, irmãos. Eu aprendi que nós vamos ser arrebatados antes da marca da besta. Então, o que eu tenho a ver com isso? Eu simplesmente comecei, peguei a revista e coloquei de lado. Coloquei de lado, deixei lá na minha mesa, e quando eu fui embora, peguei ela, levei, botei no meu porta-luva e lá ficou. Passou 2 semanas, uma irmã me liga, Francisco, você viu ontem no Fantástico, na segunda-feira, falando comigo? Eu falei, não, o quê? Não, inventaram a máquina agora para ler a mão. Você passa a mão assim, eles leem o que está ali no chip da mão e só pode comprar e vender com a tecnologia que vai chegar aí. Eu falei, é mesmo? Que isso? Aí eu peguei de novo a revista, comecei a ler a revista de novo, estudei a revista de novo, olhei, gente, o que é isso? E Deus estava me chamando a atenção, pesquise sobre isso, pesquise sobre isso. Irmãos, eu sou na verdade um pesquisador, eu gosto de pesquisar a verdade, eu sou insistente, eu não paro enquanto eu não achar a resposta que eu estou procurando. Eu acredito que Deus possa ter visto isso em mim e estava contando comigo para que eu pudesse pesquisar, né? Já são mais de 7 anos, hoje eu já tenho respostas que Deus me foi me levando para lá, para cá, e eu posso hoje montar um quebra-cabeça que muitos dos irmãos não têm ainda, por não ter pesquisado aquilo que eu pesquisei, não querendo ser merecedores desse mérito, mas muitos de vocês que estão em casa não têm tempo de pesquisar aquilo que eu pesquisei, porque é um assunto específico. E Deus me mostrou, confiou em mim, acreditou em mim, e eu estou aqui hoje para dizer para os irmãos aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu achei, tanto secularmente como biblicamente falando. Porque o cristão, a nossa bússola é a Bíblia. Nós devemos acreditar no que está escrito. E essa foi a minha maior dificuldade, porque secularmente a gente vê as notícias, o Visa Eletro, você passa o cartão do Visa Eletro, paga com dinheiro digital, esse dinheiro já existia naquela época, agora muito mais, né? Uma boa parte do mundo já usa esse cartão, o dinheiro digital já existe. Então, eu digo, isso é muito fácil, todo mundo sabe disso. Só que a parte bíblica foi interessante, porque eu comecei a pesquisar naquela época com pastores, eu queria adiantar mais os passos, o que eu fiz? Eu vou perguntar aos pastores. Eu sou uma pessoa que não sou muito bom ainda em escatologia bíblica, então eu vou perguntar a um pastor que está formado, um pastor evangelista, e assim fiz, irmãos. E a minha primeira resposta para a minha pergunta que foi, pastor, nós vamos passar pela época da marca da besta? Ele falou, não, de jeito nenhum, nós não vamos passar, fique despreocupado, irmão, fica preocupado com isso não. Por que você está perguntando? E eu falei para ele, não, porque aconteceu uma coisa comigo interessante, e eu queria falar com vocês sobre esse assunto, mas eu não tenho base bíblica ainda. Não, meu irmão, pode acontecer, o que foi acontecer contigo não interessa. O que vai acontecer é o que está escrito. E está escrito que nós vamos ser arrebatados antes, e não vamos passar pela época da marca da besta. Amém. E perguntei ao evangelista, perguntei ao presbítero, a resposta era a mesma. E todos falavam para mim que nós não iríamos passar pela época da marca da besta. Peguei a revista, botei do lado novamente. Uma irmã me convidou para ir para um estudo. Não, Francisco, vamos no estudo. Aonde? Na minha igreja, Assembleia de Deus de Aforroas, lá tinha um estudo interessante. Sabe o que? Não lembro, não, mas vai ser bom, vamos lá. Eu cheguei lá. Quando cheguei lá, um pastor estava pregando sobre o microchip que estava para chegar. E quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, não é possível. Alguma coisa estava a acontecer. Eu participei do estudo, no final eu cheguei até o pastor, você acredita que a gente vai passar pela época da marca da besta? Ele falou, não iremos passar. Eu não entendi nada, então por que dar um estudo na igreja sobre o microchip, se nós não vamos passar por ele? Isso é para quem vai ficar. E se você vai no estudo para aprender o que você vai fazer quando você ficar, é a falta de fé, irmão. Se você tem fé, certeza que não vai passar pela marca da besta, por que você vai aprender o que vai acontecer na marca da besta? Eu, por mim, não iria, mas tudo bem. Eu fui lá aprender com ele, interessante, achando que ele acreditaria que nós iríamos passar pela época da marca da besta, e não acreditou nada. Falou assim, não vamos passar não, a gente vai ser arrebatado antes, tá bom, então é ótimo. E eu saí dali com mais dúvidas ainda. O que está acontecendo? O que Deus está querendo falar comigo? Só que eram tantas perguntas que eu fazia às pessoas, e as pessoas já estavam me olhando com a pessoa bitolada naquele assunto. Mas me incomodava muito aquilo ali, porque Deus falava no meu coração, pesquisa, procura. E eu começando a procurando, e as pessoas falavam que realmente nós não iríamos passar, eles tinham a prova bíblica, tentavam me mostrar, mas essa aqui é a prova bíblica? É, a prova bíblica aqui, ó. Vamos ser arrebatados, São Inocentes fala que nós não vamos estar aqui, vamos ter que sair daqui para poder o Espírito se manifestar e tal. Eu falei, tudo bem, então vamos pesquisar mais um pouco. Irmãos, eu não parei. Eu fui em frente. Comecei a ler livros. E os livros estavam me induzindo a um caminho que eles também tinham sido induzidos, com certeza.
Os livros falavam que nós não líamos, e dava muita volta, e ia em Daniel, e ia em Apocalipse, ia lá, ia cá, mas me deixava mais tonto ainda. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eles falaram comigo, para de ler todos os livros, fique somente na minha palavra, porque eu vou te ensinar, eu vou te mostrar o que vai acontecer. E assim eu fiz, irmãos, obedecendo a Deus. E dado o momento, buscando na palavra de Deus, buscando o Senhor, falando com Ele, e de repente eu parei de perguntar às pessoas o que estava acontecendo, eu parei de pesquisar com as pessoas e fiquei somente na palavra de Deus. E foi muito difícil porque a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, né, irmão? Então ela pode ter vários tipos de interpretações. Só que eu queria ouvir de pessoas mais experientes. E esse foi o meu erro, porque as pessoas experientes parecia que estava todo mundo com um só pensamento. Melhor carro, a melhor casa, prosperidade, uma vida muito boa, e quando chegasse a época da tribulação, a gente subiria e fugiria de todos os problemas. E eu não estava conseguindo encaixar essa mensagem como estava escrito na palavra de Deus. Né? Depois eu passei a ouvir sobre o pré-milenismo, pós-milenismo, e fui tentar entender o que significaria essas palavras, porque eu até então não conseguia descobrir, não sabia de nada. Para mim era uma palavra nova. Né? E eu passei a estudar e descobri que o pré-milenismo prega que Jesus vai vir, né, antes da marca da besta, antes da manifestação do anticristo, e vai arrebatar os vivos, os mortos vão primeiro, os vivos vão ser arrebatados, e os que ficarem não passar pela época da marca da besta. Então isso dá um certo descanso para a igreja, um certo descanso para o povo de Deus, porque nós não iremos passar por essa época. Então eu pude ver que essa pregação caía bem aos ouvidos das pessoas, e eles ouviam aquilo e davam glória a Deus, felizes da vida como estão hoje, acreditando nisso. Mas isso não mexeu no meu coração, porque Deus me mostrou esse particular. Se Deus não tivesse me mostrado, talvez eu estaria agora, até como alguns irmãos estão me ouvindo agora, pensando que nós vamos passar, não iremos passar, queremos ser arrebatados antes, e que só quem vai passar são aqueles que ficaram. E eu fui, irmãos, pesquisar mais profundamente na palavra de Deus. E Deus falou comigo que ia me mostrar uma forma onde eu pudesse entender a verdade sobre a marca da besta e que nós iríamos passar por ela. Então essa mensagem, ela não é uma mensagem assim que vai cair bem no seu ouvido, não. Eu espero sinceramente que os irmãos não passem por essa época, porque o que Deus nos mostrou vai ser muito triste. Eu não sei se eu vou passar, eu não sei se você vai passar, eu não sei se meus filhos vão passar. Eu sei que a igreja de Deus que estiver aqui na época, ela vai passar pela época da marca da besta. O microchip vai ser a marca da besta, o nanochip, a linhagem do chip, alguma coisa do chip vai ser a marca da besta. Hoje já ouvi falar que tem até um selo, um carimbo que se coloca no pulso para saber a pulsação e algo mais. Pode ser isso também, não estou falando que não é. Eu estou falando que nós vamos passar, a igreja de Deus vai passar pela época da marca da besta e vai ser uma peneira. E nessa peneira só os santos vão passar, só os santos vão se salvar. Aquele que não quer saber de Deus, que adora mamão, que adora o dinheiro, que quer a melhor carro, a melhor casa e tudo de melhor nesse momento para explorar o mundo como que ele tem que explorar, como se fosse o mundo. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que são amigos do mundo constituem-se inimigo de Deus. Nós temos que vigiar, porque a palavra de Deus hoje no Novo Testamento diz bem claramente, irmão, você tem que entender isso, que nós não devemos buscar riquezas, que aqueles que buscam caem em concupiscência da carne e podem chegar à ruína. Então ele não quer que nós busquemos a riqueza. Pelo contrário, ele fala, se você tem o que comer e o que se vestir, esteja com isso contente. Então o versículo vai encaixando com o outro. Pode ser que no passado, no Velho Testamento, as riquezas eram necessárias para algum tipo de alguma obra que eles tinham que fazer, ou merecimento, porque realmente os reis, Salomão, por exemplo, foi um riquíssimo, né? E naquela época, só que no Novo Testamento, Deus não fala de dar riqueza. Agora também diz o seguinte, que está na mão de Deus o enriquecer e o empobrecer. Então se ele quiser tornar o irmão rico, ou a irmã, amém. Mas se ele não quiser, amém. Dê glória a Deus por isso, irmão. Em tudo dê graças. A Bíblia diz que é Deus quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Então eu confio em Deus, sei que o ouro e a prata está na mão dele. As maravilhas desse mundo, que Deus tem para a gente aqui, que pertence a gente, ele vai nos dar no momento certo. Agora eu aconselho a vocês, não busqueis riqueza, porque isso é perigoso. Eu já entrei numa furada dessa e quase perdi tudo. Eu entrei de cabeça que eu ia ganhar milhões e milhões e milhões e fui definhando, daqui a pouco quase não tinha o que comer. Mas pela misericórdia de Deus eu abri os olhos a tempo. Então eu, por experiência própria, já falo para os irmãos, não busque riqueza, mas saiba sim que está na mão enriquecer e empobrecer. Irmão, voltando ao assunto.
Passaram uns 2, 3, 4 anos, eu comecei a falar com Deus que eu não queria mais saber disso, porque eu não estava conseguindo entender mais nada. Era irmão falando daqui, irmão falando de lá, e eu tenho mania de falar com todo mundo aquilo que Deus me mostra, e eu vou falando, talvez seja um erro meu, e as pessoas vão dando contra, o inimigo vai dando contra, vai jogando um balde de água fria. Eu venho com fogo aceso, vejo o irmão e tchá, joga um balde em cima. E eu estava já parando. E belo dia, irmãos, isso foi também uma coisa interessante, eu estava no meu veículo, em Belfort Roxo, passando para Nova Iguaçu, e eu estava conversando com Deus, falando: Deus, não é possível, isso aí não pode ser do Senhor, porque eu não encontro nada, não encontro ninguém para me poder dar um apoio, ninguém pode falar: não, realmente pode ser assim, está certo. Foi Deus que te mostrou isso? Então, irmão, procura, não tinha ninguém, todo mundo contra, eu estava na contramão, só vinha carreta e eu de fusquinha indo na direção deles. E eu no carro falando com Deus, ele falando comigo: você vai pesquisar, eu vou te mostrar, aguenta, espera mais um pouco. E falando com Deus, e dado momento eu falei: vou ligar o rádio, para minha cabeça se parar um pouco, eu estava muito ligado nesse assunto do microchip. E quando eu liguei o rádio, era mais ou menos meio-dia, estava acabando no debate, na melodia. E quando eu liguei o rádio, irmão, não passou nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Quando eu liguei o rádio, saiu uma voz assim na pastora, que eu não sei quem é o nome dela. Falou assim: meus irmãos, podem colocá-la microchip sim. Não é a marca da besta não. Nós não aprendemos que não iremos passar pela época da marca da besta? Quando eu ouvi aquela frase, eu parei o carro, irmão, e Deus falou no meu coração, bem nitidamente, falou assim: é contra isso que eu quero que você pregue. Irmãos, você pode acreditar, daquele dia em diante, eu parei com tudo. Todas as pesquisas com irmãos, com pastores, com evangelistas, eu parei e comecei a pegar só na palavra de Deus. E Deus falou assim: eu vou te mostrar agora como é que você vai descobrir a verdade. Eu vou te mostrar a consequência da pregação do pré-milenismo. A consequência da pregação do pré-milenismo, ou de qualquer pregação, você tem que bater também com a palavra. Não só que você prega, que está superficialmente, mas também o que está em oculto, que é a parte do resultado da pregação. Por exemplo, o pré-milenismo diz que nós vamos ser arrebatados antes da marca da besta. Que Jesus vai vir, os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos em Cristo irão ser arrebatados. Até aí concordamos todos juntos, amém? Isso está correto. Sendo que, como João viu no Apocalipse, um povo que vem de grande tribulação e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, então dá-se a entender que alguém estava na grande tribulação e veio, né, para os céus com vestes novas, lavadas no sangue de Cristo. E eles dizem o seguinte: já que a igreja foi arrebatada, então esse povo que está lá é o povo que ficou. Só que era um parênteses, porque lá não está escrito que esses são os que ficaram para a grande tribulação, mas está escrito: esses são os que vieram da grande tribulação. Isso está escrito em Apocalipse. Você vai ver daqui a pouco. E realmente não está falando nada de são os que ficaram, mas são os que nem fala dos que vieram. Fala dos que vieram, não são os que ficaram. Então, irmãos, eles não têm base bíblica para dizer que são o povo que ficou, porque a Bíblia não fala que são os que ficaram. E se eles falam que são os que ficaram, isso quer dizer que existe então uma segunda chance. É lógico, uma segunda chance. A igreja foi embora, os mortos ressuscitaram, os vivos foram arrebatados. Então, se esses que ficaram, se é que ficaram, são aqueles lá na frente que vão se salvar, então significa que eles tiveram uma segunda chance. Se tem 100 pessoas aqui, Jesus vem, 50 vai, 50 ficou na igreja, não foi? Então ainda eles vão ter uma segunda chance, porque eles estão falando que esses que ficaram são aqueles que estão lá na frente. E Deus mostrou: agora eu quero que você procure o resultado dessa pregação, desse começo de pregação. Eu quero que você ache na Bíblia uma segunda chance para os que ficaram. E Deus me levou lá em Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Noé entrou na arca e sua família. E os que ficaram, tiveram segunda chance? Não, não tiveram. E Deus mostrou a primeira prova, que não haveria uma segunda chance para quem ficasse. E a segunda prova, Jó, como foi nos dias de Jó, assim será na vinda do Filho do Homem. Jó se salvou com sua família. E os que ficaram em Sodoma e Gomorra, tiveram a segunda chance? Não tiveram. E como foi com as virgens, assim será o reino de Deus, a vinda do Senhor. 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. 5 se salvaram. E as 5 que ficaram, elas tiveram a segunda chance? Pelo contrário, bateram na porta e Jesus falou: eu não vos conheço, apartai-vos de mim.
Então, irmãos, isso aí não está batendo com a pregação que está sendo feita. Tem alguma coisa errada. E Deus foi me mostrando mais consequência. Por exemplo, a primeira ressurreição todos nós sabemos que era o justo, não é? E a segunda ressurreição do ímpio, depois do milênio, correto? Então, se os justos já se ressuscitaram pela ressurreição e ficou alguém para morrer ainda, negando a besta para se salvar, eles vão em qual ressurreição? Se a primeira já foi e a segunda é do ímpio, aonde que eles vão ressuscitar? Já inventaram agora uma tal de etapas, né? Só não tem base bíblica. Então não está na Bíblia que vai haver 3 ressurreições. A Bíblia fala de 2. A primeira, e fala que os que não forem na primeira, o dano da morte vai ter poder sobre eles. Isso está em Apocalipse 13. Vamos lá, Apocalipse 20. Você tem que ver direitinho, irmãos, o que está acontecendo na palavra de Deus e o que estão pregando. O que vai acontecer? Estão pregando que nós não iremos passar pela época da marca da besta, correto? Porque nós vamos ser arrebatados antes. Quando chegar o microchip como tecnologia, muitos crentes irão colocar esse microchip como tecnologia. Eu tenho N e-mails de pastores famosos, a qual eu já mandei perguntando se nós passaríamos ou não na época das pesquisas, e eles mandaram para mim tudo aquilo que a mulher falou, a pastora falou na melodia, que nós não iremos passar pela época da marca da besta, porque nós aprendemos que não iremos passar. Então esse chip é tecnologia, que nós podemos colocar o chip, porque é tecnologia. Então é isso que está acontecendo. Se você está aprendendo que não vai passar pela época da marca da besta, você não vai se preparar. Se você não vai se preparar, quando chegar a hora, vai ser terrível, porque o dinheiro, papel, a moeda vai desaparecer e ele vai se tornar totalmente digital. E se você não tiver conhecimento do que fazer na época, como se preparar, se o seu pastor não pegar as ovelhas e conversar sobre esse assunto pelo menos, para fomentar, poder comentar e poder discutir esse assunto, para saber o que vai fazer na época, vai ficar difícil para você isso na hora. Deus já me deu a solução, já falou o que devemos fazer, o que devemos, como devemos nos preparar para aquilo que está para chegar. Mas eu preciso reunir a igreja, preciso reunir os irmãos, preciso pelo menos passar o que está acontecendo para os irmãos, para que vocês possam ter pelo menos uma pulguinha da orelha para pensar sobre isso. Porque o que se fala direto é que nós não vamos passar, e é a melhor carne da prosperidade, é a época da colheita, as igrejas estão estampadas nas paredes, aquele milharar bonito, aquele trigal, e esse ano é o ano da colheita, 2010 é o ano da colheita, 2011 é o ano da colheita, e não vai ter ano nenhum de luta. Não estamos se preparando para nada. Você imagina quando aqueles irmãos que falaram que está com 4 carros na garagem, 5 suítes, mansão, quando o dinheiro se tornar virtual, o que vai acontecer? Será que ele vai largar tudo para servir a Deus? Aí Deus me levou, nessa pergunta para ele, Deus me levou naquela passagem do jovem rico, quando ele ia passando e perguntou a Jesus o que ele faria para se salvar. E Jesus falou: guarda os mandamentos. E ele falou: isso eu tenho feito, Senhor Deus. E realmente estava fazendo, senão Jesus falava: você não está fazendo nada, você está a história todinha. Como falou para aquela mulher do tanque, né, quando estava buscando água no poço. Ele falaria: não, você não está guardando mandamento nenhum, eu te conheço, sei quem você é. E quando ele falou que estava guardando o mandamento, Deus falou: muito bem, então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele ficou muito triste e foi embora. Aí Jesus falou: vai ser mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Irmãos, ele não está querendo dizer que o rico não vai entrar no reino do céu. A Bíblia mostrou uma passagem interessante e deixou bem claro para a gente que quando tiver que escolher entre a riqueza e Jesus, vai ser mais fácil um camelo passar por um buraco na agulha do que um rico entrar no reino do céu. E quando o rico entrar no reino do céu, largando toda a riqueza, ele realmente vai entrar no reino do céu, de verdade. Porque quando chegar o microchip, a marca da besta, você vai ter que escolher. Ou você perde tudo. Irmão, é tudo. É carro, casa, tudo, trabalho, escolas, tudo. Tudo você vai parar. Vai parar tudo. E você vai largar isso tudo e vai seguir a Jesus. Porque você ou coloca o chip e continua com tudo, a sua vida normal, vendendo, comprando, trabalhando, recebendo sua pensão, recebendo seu salário, pagando a escola do seu filho, fazendo festinha, casamento, fazendo tudo que tem que fazer, numa vida normal, só que você vai perder a salvação. Ou você
nega o microchip, perde tudo isso e segue a Jesus. Aonde? A gente vai ter que fugir para as montanhas, para os montes, para as fazendas, para um lugar esmo e viver da dependência de Deus, aonde Deus vai nos ajudar com pequenas ajudas. Então, irmãos, devemos nos unir, devemos refletir sobre esse assunto e pensar no que está para acontecer. O que está para acontecer é muito sério, é muito sério. Apocalipse 20, versículo 4. Esse aqui é uma prova bíblica que nós vamos passar por essa época. Olha só. Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Outras traduções de reviveram, ressuscitaram, né? Irmãos, olha só. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua terra, nessa mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Eles vão ressuscitar só depois de 1000 anos. Até que os 1000 anos se acabaram, ou se completaram. Aí ele fala, esta é a primeira ressurreição. Então, irmãos, para ver a primeira ressurreição, vai ter que morrer pessoas que negaram a besta, que não aceitaram a sua imagem, nem na mão nem na testa. Então, se o arrebatamento vai se dar após a primeira ressurreição, é por isso que Paulo fala que nós, os que estivermos vivos, de maneira nenhuma iremos na frente daqueles que morreram em Cristo. Primeiro vão ter que morrer em Cristo todos que tiverem que morrer, para depois nós que ficarmos vivos sermos arrebatados. Então, nós vamos ser arrebatados depois da primeira ressurreição. E para ter a primeira ressurreição, está aqui, ó. Vai ter que morrer pessoas degoladas pela marca da besta, vão ser perseguidas, porque não vão aceitar a marca da besta, nem na mão na testa, e vão ser salvas em Cristo. Mas elas vão ter que morrer também. Você precisa se alertar, você precisa estar atento ao que está a acontecer. Apocalipse 20, versículo 4 e 2 Tessalonicenses 2 em diante. Prova de que nós só iremos ser arrebatados na vinda de Jesus, que vai se dar depois da marca da besta. A primeira ressurreição só vai se dar depois da morte de pessoas que vão negar a besta, salvas em Cristo Jesus. E meu telefone, eu quero deixar aqui para os irmãos, é o 021 9148 7408. Vai estar aqui embaixo. Leia, guarde esse telefone, 021 9148 7408. Ligue para mim no telefone fixo e assim que eu puder, eu te ligo de volta para você. Se for à noite, melhor ainda. Eu estou disposto a ir até a sua cidade, falar com você o que está para acontecer pessoalmente, mostrar as provas que eu tenho. Eu tenho N provas, irmãos, é difícil colocar tudo aqui. Isso aqui, a gente não preparou nada, não tem esboço, não tem nada, está tudo na mente. A pessoa fala, poxa, irmão, por que você ainda não escreveu isso que você está falando? Eu falei, no site escrevi alguma coisinha pequena, mas é muita mensagem. Acredito você que 4 anos atrás, eu tive uma informação de uma pessoa que trabalha em um banco, que foi chamada, há 4 anos atrás, foi chamada para colocar um microchip na mão direita, em caráter emergencial, para experiência. E ela, sendo cristã, ela pegou, falou que não queria. Não vou colocar, não me interessa. E hoje você vê aí, pessoas hoje lá no banco, botando a mãozinha, a máquina, acredito em você, é a mão direita. É a mão direita a máquina, não é a mão esquerda. Irmãos, quando Deus falou com João o que ia acontecer, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Por que mão direita e por que testa? Fizeram um teste e descobriram que 90% do ser humano é destro. Então não faz justo você pegar uma máquina esquerda para a mão esquerda e uma máquina para a mão direita. A maioria sempre venceu. E dessa vez venceu de novo. 90% está usando a mão direita, é destro. Então eles colocaram a máquina na mão direita. E por que na testa? Porque sem mão todo mundo anda, sem braço, sem perna. Mas sem pescoço ninguém anda. Então todo mundo tem cabeça. E o que vai provar que você é a sua digital na mão. E o que vai provar que você tem, que você é com o título documental, é o microchip. E quando não for na mão, for na testa, quem vai provar quem você é vai ser a íris, que é a tecnologia que não existe. E o chip vai estar aqui na testa para provar o que você tem, quanto você tem, que pode ser debitado na sua conta, os seus dados, documentos, em geral. Então, meu querido, preste atenção. Não fique
despreocupado. Pessoalmente, a gente pode conversar muito sobre isso. Eu posso falar muito mais coisa para você. Esse vídeo está sendo feito até em emergencial, porque eu quero o mais rápido possível passar alguma coisa para você. Mesmo que na frente a gente venha fazer um outro vídeo melhor, com mais imagens, com mais tecnologia, para poder falar com você o que vai acontecer. Irmão, não se deixe enganar. Jesus está voltando. O diabo, nosso adversário, vai fazer de tudo para você não entender essa mensagem. Vai botar coisa na sua cabeça. Você vai perguntar às pessoas, vão te dizer: não, isso é mentira, não vamos passar. Pergunte, faça pesquisa, pergunte ao seu pastor: pastor, eu sei que a gente não vai passar pela marca da besta, você falou comigo assim, mas me explica uma coisa: e se viesse microchip, a gente pode colocar como tecnologia? Se ele falar contigo: irmão, claro que pode colocar, senão não vamos passar na tecnologia. Se vier, irmão, sai fora, junta com o povo que crê que nós não vamos passar, porque isso aí é mais um golpe do diabo na nossa vida para tentar destruir a gente. Porque quem colocar a marca da besta vai passar pela ira vindoura de Deus. Isso significa perdição eterna. Não tem como se salvar aquele que bota o microchip, ou nanochip, ou o chip que vier. Fique atento. Hoje nós estamos no ano de 2011, dia 2 de setembro. Então nós temos que estar preparado hoje, para que quando chegar a marca da besta, a gente saiba o que fazer. Deus me deu uma solução. Tá? Eu não posso falar agora em vídeo porque não me autorizou. Porque ele disse no meu coração que a gente não sabe quem é que vai estar contra a gente amanhã. Então eu não posso falar isso em vídeo, mas pessoalmente a gente pode se reunir a igreja de Deus, aqueles que aceitarem essa mensagem como vinda de Deus, vamos poder traçar planos, fazer alguma coisa para pequena ajuda, para aguentar um período, que a gente não sabe o período, quanto tempo vai ser. Sabemos que vai ser 3 anos e meio de paz, falsa paz, mas isso não quer dizer que vamos passar 3 anos e meio sendo perseguidos. Nem todos possam passar por esse tempo todo, uns podem morrer antes, Deus pode levar antes por não aguentar, porque Deus só vai dar a aprovação àqueles que podem aguentar, até quando aguentem, um pastor me fez a pergunta: Francisco, se for assim, como é que a igreja vai se salvar? É tão difícil hoje, como é que vai ser? E eu não tive resposta para ele. Perguntei a Deus, falei: Senhor Deus, como é que vai ser? Aí ele me falou assim: meu querido, se eu não fizer isso, quem é que vai se salvar? Pense nisso, irmão. Olha como está a igreja hoje, irmão. Largada, amante do mundo, é funk gospel. Daqui a pouco vão lançar um cigarro gospel. Só falta isso, irmão. Já tem igreja gay gospel, irmão. Não pode acontecer isso. O mundo está na apostasia. O amor de muitos filhos está vendo a televisão hoje. Uma senhora falando: gente, que mundo é esse? Como é que pode? Como é que pega uma criancinha e joga num saco no lixo, vê um carro passa por cima, mata a criança? Parece que esfriou o amor dessas pessoas. Ela falou na fase bíblica. Noite de segunda-feira. Uma mulher caminha pela rua vazia, deposita um embrulho na caçamba de lixo e vai embora. 23 minutos depois, um catador se aproxima da caçamba, começa a revirar o lixo e leva um susto. Parece desorientado e corre em direção a uma escola. Volta acompanhado de um professor que mexe no lixo e retira um bebê. O amor de muitos esfriaria, está acontecendo, nós estamos vivendo essa época agora. Irmão, preste atenção, abre sua cabecinha, ora a Deus, clama a Deus, fala com Deus o que está escrito aqui para você ter vitória. Lembra a Deus. Eu tenho o costume de formar o escudo da fé na minha casa, minha família. Eu falo: Deus, a palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor no livro do mal, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está escrito que aqueles que são teu maligno não toca. Tem muito cristão pedindo para ser levado: me tira desse mundo. Enquanto que Jesus orou por nós, quando orar pelo discípulo, falou: Senhor, não ora somente por meu discípulo, mas também por aqueles que vão aqui na palavra através dele. Peço que não os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Irmão, não peça para ser retirado desse mundo, porque Deus quer te usar aqui ainda. Se ele não usar você que é crente, vai usar quem? Ele quer usar o servo do Senhor, mas se for preciso usar uma mula, ele vai usar a mula de novo. Eu não sou uma pessoa muito expert, eu não sou aquela pessoa assim: nossa, ele conhece, ele fala muito bem, a minha dicção é muito boa, mas o que eu quero dizer para você é que Jesus está voltando e que a verdade que está contida aqui, ninguém vai me calar. Eu tenho que falar para você, você precisa ouvir a verdade. Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando. Você pode ir hoje no banco Bradesco, você vai ver lá a máquina ali na mão direita. Por que mão direita, irmãos? Está escrito, estava escrito já. Deus viu o que ia acontecer e falou com João. Deus não escreveu para que acontecesse dessa forma. Foi ao contrário.
Ele deu um programa na frente, na onisciência dele, minha presença, ele viu tudinho e trouxe para João. Bota aí, vamos colocar uma marca na mão direita e na testa, e está falando, vai ser assim, entendeu? Então eu quero aqui dele já te agradecer. Você perdeu um tempinho me ouvindo, né? Eu quero que me liguem, meu e-mail é fdefacaluvas@gmail.com, tá? Mande para fcaluvas@gmail.com, esse endereço que está aqui, tá bom, meu querido? Então que Deus possa te abençoar. Eu estou de coração aqui aberto para você me ligar, me convidar para ir até a tua igreja, me convidar para ir na sua casa com alguns irmãos para nós conversarmos sobre isso e já irmos nos preparando para um futuro, o que vai acontecer em breve, para que a gente possa alertar nossos filhos, até mesmo no nosso tempo para acontecer isso, porque está muito próximo da vida de Cristo. Que Deus possa te abençoar. Aguarde futuramente o próximo DVD que a gente vai lançar, com mais novidades, com mais pesquisas, com mais imagens inéditas para você. Você vai ver muitas coisas que estão acontecendo aí. Inclusive o documento que eu falava um tempo atrás, ninguém acreditava, que viria um documento com microchip, com todos os dados das pessoas. Hoje é uma realidade. Mas falar hoje que já existe é fácil, mas quando eu falei há 4 anos atrás que viria esse documento, ninguém acreditou. E Deus tinha me mostrado. Então, irmãos, isso vai acontecer, já é real. O dinheiro virtual já é real. Só falta agora nós termos o próprio cartão de crédito. E assim virá uma falsa paz para o mundo. Que Deus possa te abençoar. Eu estou aqui para orar por você. Amém? Que Deus te guarde, você e sua família. E que a salvação esteja no seu lar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.